Paz seja convosco, pessoal, tudo bem? Última semana de abril, semana de revisão. Este mês foi muito top, não é verdade? Nós falamos sobre unidade. Na primeira semana, nós destrinchamos ali um pouquinho daquilo que é o propósito da unidade. E eu falei para você que a unidade ela tem propósito de gerar bênção e vida, assim como diz o Salmo 133. A unidade, ela tem propósito de fazer com que nós acreditemos melhor no ser humano. Eu até citei a frase de Anne Frank, uma garota que viveu dentro dos campos de extermínio do regime nazista, que diz que mesmo com tudo aquilo que havia acontecido, ainda acreditava no ser humano. Nós também falamos sobre o crescimento que a unidade gera. E lá nós lançamos um desafio de você falar 5 frases que são 5 frases evangelísticas para uma pessoa. Você lembra das frases? O amor de Deus, baseado em João 3,16. O plano que o Senhor tem, baseado em 1 Timóteo capítulo 2, versos de 3 a 6. A separação que o pecado gera. E ali nós falamos sobre a carta de Paulo aos Romanos, a esperança que só pode ser vinda de Cristo. Usamos o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 15 a 17. Por fim, receber a Deus é o melhor caminho e traz para nós uma condição eterna. E aí nós tratamos João, capítulo 1, versículo 12. Foi muito top aquilo que nós trabalhamos nessa primeira semana, porque nós tivemos um desafio para colocar em prática. Na segunda semana, nós falamos sobre uma unidade composta, que em miúdos seria basicamente compreender que a unidade ela compreende em meu trabalho acrescentar o seu trabalho e que o nosso trabalho junto ele traz avanço para o reino de Deus. Naquela ocasião nós usamos o texto de Efésios que fala sobre sermos um só corpo, uma única esperança e uma só fé. Foi muito top porque um só corpo quer dizer que é um único corpo composto por vários membros e cada um desses membros tem uma função. Um só espírito. E nós até falamos que existe uma ferramenta muito poderosa do Espírito Santo que se chama testificação. E é através daquilo que eu falo que é testificado através das ações de uma outra pessoa. Uma só esperança, porque todos nós desejamos viver com Cristo no céu e é por isso que nós estamos lutando tanto e ajudando uns aos outros a ficar firme na fé. E por falar em fé, é a fé que nos sustenta. A fé em Cristo é o que nos dá condição de acreditar que há um mundo vindouro para todos nós. E a fé no ser humano que me dá a condição de acreditar que enquanto eu oro por você e você ora por mim, nós dois estamos nos edificando e vivendo um avanço do reino de Deus. Na terceira semana, o caldo começou a engrossar porque nós falamos sobre unidade na adversidade. Esse daí foi punk. Porque nós aprendemos que Deus espera a empatia de nós, de colocar-se no lugar de outra pessoa e entender que talvez o sofrimento que essa pessoa esteja vivendo não signifique algo para você, mas significa muito para ela. E quando eu tenho empatia, eu tenho amor por essa pessoa, eu vou procurar viver junto com ela esse período de dor. Falamos inclusive que para poder ter unidade na adversidade, eu não posso pagar o mal com o mal. E isso me ensina a estar em um momento difícil do lado de alguém que, por algum motivo, fez algo de ruim para mim. Não pago o mal com o mal. Também falamos sobre sinceridade quando fala que vai orar. As pessoas pedem lá no grupo de WhatsApp, ora por fulano de tal que está passando por uma prova, por uma dificuldade, e a gente simplesmente fala, vamos orar e acaba não orando. Crente que faz isso é um crente mentiroso. E Jesus diz que se o pai da mentira é o diabo, logo quem mente é filho dele. Então, bora orar. Bora interceder pelas pessoas. Não vamos ser falsos quando alguém manda lá uma mensagem e a gente fala que vai orar. Se disser que vai orar, vamos de fato nos colocar na brecha e interceder pela vida dessa pessoa. E também aprendemos que estar com pessoas no momento da adversidade gerará para nós crescimento, crescimento como ser humano, crescimento como cristão, crescimento como servo, vai fazer de nós pessoas mais experientes. Muito top foi essa ministração, não é verdade? A última ministração do mês foi a unidade transformadora.
Essa foi muito top. Nós falamos sobre uma pessoa se relacionar com outra e haver uma transformação como fruto desta unidade. Nós demos o exemplo do apóstolo Paulo, que até então era conhecido como Saulo, o perseguidor de crentes. Mas depois que passou a andar com Barnabé, foi conhecido como Paulo, o apóstolo, o pregador dos gentios. Nós falamos sobre a unidade entre Elias e Eliseu, que fez com que Eliseu fizesse de fato o dobro dos feitos que Elias constituiu aqui na terra, através do poder de Deus. Nós até falamos que para eu poder ter unidade com uma pessoa que vai gerar crescimento para mim, eu preciso ter em mente o seguinte: toda pessoa tem qualidades e defeitos. E se eu quero ter unidade com algum tipo de pessoa, eu preciso me ater às qualidades. Porque quando chegar nos defeitos, aí eu vou ter unidade com uma outra pessoa. É assim que funciona o reino. Pode ser que eu aprenda com você acerca da salvação e você vai aprender com outra pessoa acerca da vinda de Cristo, por exemplo. Mas tudo isso contribui para que nós alcancemos um crescimento, uma transformação, uma mudança de comportamento. Nós também aprendemos que a unidade que gera transformação é quando eu tenho o senso de continuar o trabalho que foi iniciado. É o que acontece nas nossas células. Uma pessoa é alcançada por Cristo através do nosso trabalho. Nós a ganhamos. E aí nós passamos a cuidar dessa pessoa. Nós começamos a consolidá-la. Quando ela está forte, bem alimentada espiritualmente, nós começamos um processo de edificação. E por quê? Porque em breve ela será enviada para continuar o trabalho que começou conosco. Assim tem sido na sua célula. As pessoas que você alcança para Jesus, elas aprendem com você e vão praticar em outros lugares aquilo que você ensinou. Ela saiu transformada pela unidade que teve contigo. E depois nós falamos sobre estar com a pessoa correta. A transformação dos discípulos aconteceu única e exclusivamente porque estavam andando com Jesus. Veja, a missão dos discípulos era estar com Jesus os 3 anos. E qual era o projeto que Jesus tinha? Enquanto eles estivessem andando com Jesus, Jesus faria deles pescadores de homens. Qual é a missão do membro da célula? Ser frequente todas as terças-feiras. E qual é a missão do líder e da célula? Transformar essa pessoa em alguém apaixonado por Jesus. Esta é a unidade transformadora. Muito bem, esta foi uma pequena revisão só para você achar um norte aí para poder compartilhar com os seus irmãos na sua célula. Se você quiser, você pode recorrer aos vídeos, os vídeos estão lá no grupo e também às ministrações em PDF. Mas o mais importante é que você esteja completamente instruído para fazer essa revisão, que eu tenho certeza que vai ser para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Um abraço muito carinhoso, fique com Deus e ó, daqui a pouco nós vamos tratar um novo tema, o tema do mês de maio. Fique com Deus e até a próxima.